Olá a todos que acompanham a Gorgs TV. É um prazer recebê-los na estreia do programa Conversa entre Irmãos. É um projeto do Conecta Gorgs, um conjunto de ações que visa aproximar maçons e lojas através de matérias especiais, entrevistas, palestras exclusivas e muitos outros programas do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Na Semana Farroupilha 2022 estamos estreando esse programa que visa ser um bate-papo, uma conversa, uma espécie de sabatina fraterna para falarmos de um assunto específico. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Léo Ribeiro para falar sobre o livro recentemente lançado, A Maçonaria e os Farrapos. Participam desta conversa o grão-mestre Celito Cristófoli, o grão-mestre adjunto Marcos Vinícius Bortolotto e o patrão do piquete Fraternidade Gaúcha, Valmir Mendonça. O livro, publicado pelo nosso irmão Léo Ribeiro, ele fala das influências e da participação da maçonaria na Revolução Farroupilha e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Antes de mais nada, quero saudá-lo e agradecê-lo pela participação, irmão Léo Ribeiro. Tudo bem? Queria dizer da alegria e do contentamento, irmão Rodrigo, em fazer a estreia desse programa. É uma honra muito grande para mim estar vivenciando esse momento aqui no acampamento Farroupilha de 2022, ainda mais com as presenças ilustres, né, que muito me honra, do nosso grão-mestre Celito, o nosso grão-mestre adjunto, o Bortolotto, o nosso patrão do piquete, o Valmir Mendonça. Então é uma alegria muito grande para mim e abordando esse assunto que realmente me tirou muito sono, mas também me deu muita alegria. Muito bem. A ideia desse programa é exatamente que nós façamos uma roda, uma conversa aqui, e eu só quero a saudação inicial, então, do grão-mestre adjunto, para que a gente possa abrir os trabalhos para a primeira pergunta do irmão Valmir. Grão-mestre, tudo bem? Tudo bem. Eu também quero saudar os irmãos e aqueles que nos veem neste momento e dizer que, na verdade, a honra é nossa, viu, irmão Léo? Porque, em primeiro lugar, um irmão que cultiva a tradição gaúcha, nesse momento que nós estamos na época da epopeia farroupilha, que é assim uma tradição muito cultivada nesse estado, e ela vamos dizer assim, dá uma assim, para os outros estados, para os outros nossos irmãos de outros estados, eles até às vezes não entendem por que a gente tem assim, cultiva tanto essa tradição. Mas é que nós temos realmente razões para isso. E eu acredito que o Léo, no seu livro, aqui que estamos aqui, Os Farrapos na Maçonaria e a Maçonaria, ele traduziu tudo aquilo que nós pensamos. E viu, Rodrigo, aqui estou do lado do nosso Valmir, aqui nosso patrão, e do meu adjunto, certamente é uma conversa que nós queremos ter para saber como que o irmão Léo chegou a esta, eu digo, beleza de livro aqui, que realmente neste momento ele traduz e traz muitas elucidações que para nós são importantes. Não sei o que tu acha. Grão-mestre adjunto, por favor. Saúdo a todos os irmãos também, o irmão Valmir, nosso patrão, o irmão Léo Ribeiro, soberano grão-mestre. E realmente, né, irmão Celito, esse livro aqui, feito com toda essa expertise e inteligência do irmão Léo Ribeiro, ele vai traduzir, sim, vai nos demonstrar a importância, né, de como é que era o momento, né, das coisas que aconteciam, né, de como se desenvolveu e até a relação da própria revolução com a nossa independência, né, em que contexto isso aconteceu. Eu, sinceramente, irmão Celito, irmão Valmir, não tinha lido um livro com tanta riqueza, né, que pudesse abordar momentos históricos nessa contextualização em termos nacional e o quanto isso refletiu dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que vai ser um grande debate. Certamente. Eu acho que daqui nós vamos sair com conhecimento um pouquinho maior, para não dizer muito maior, né?
e que realmente isso vai nos trazer uma sabedoria e uma honra estar aqui com o irmão Léo Ribeiro, né? Porque, na verdade, isso aqui... E nada como estar aqui no Piquete. No Piquete, vai falar um pouco justamente... Não, e o interessante disso tudo, né, irmão Celito, é que esse livro, lá no final, ele fala da importância do Piquete Fraternidade e da Gaúchos Templários, né, como uma loja temática para todos nós. Então, a abordagem de todo esse conteúdo, para nós, é muito importante, principalmente para a história do Grande Oriente, para a cultura do Grande Oriente, que é o que traduz, né, da importância dessa conversa entre irmãos, né? Então, acho que vai ser um sucesso e parabéns já de pronto ao irmão Léo Ribeiro para essa grande obra. E não por acaso nós estamos na Semana Farroupilha, a abertura da Semana Farroupilha, e também no Piquete Fraternidade Gaúcha. E quem abriu as portas, o patrão, Valmir Mendonça. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom. Cumprimento, né, o nosso grão-mestre, Celito, o nosso grão-mestre adjunto, Marcos, e principalmente hoje o nosso irmão Léo, né, responsável e autor por um livro que conta o quê? A participação da maçonaria dentro da Revolução Farroupilha. E aí o que acontece? Tudo isso trouxe efeitos até hoje. Hoje nós estamos no Parque Harmonia, hoje com 320 piquetes montados, né? Então, representando o quê? Toda essa epopeia gaúcha na Revolução Farroupilha. Tá? Agora eu passar... Então, inclusive o irmão Valmir, que já pode fazer a sua primeira pergunta. Acho que assim, para nós iniciarmos, irmão Léo, da onde veio aquela fagulha inicial para escrever esse livro, esse grande livro? Na verdade, essa é uma história um pouco longa. Eu vou tentar resumi-la para não ser muito prolixo. Eu, quando fui iniciado na minha loja mãe, Jonathan Zabut, em São Francisco de Paula, naquele momento que todos nós, irmãos, passamos, que é da nossa iniciação, que a gente vai para casa e não esquece, né? Eu, da mesma maneira, fui para casa, na época eu morava em São Francisco de Paula, e eu não conseguia dormir. Como eu tenho uma facilidade de escrever poemas, assim, eu comecei a escrevi um poema, Um Gaudério na Irmandade, que conta um pouco da participação, de forma até um pouco jocosa, né, da participação do gaúcho mesclado com a maçonaria, o que tinha me acontecido naquela noite, né? Até o primeiro verso, se eu não me engano, diz assim: meus senhores, permissão para contar de um sucedido que há tempos passou comigo em São Chico, meu rincão. Afora esse meu jeitão, dizem que sou boa gente, e por isso, certamente, um amigaço do peito convidou este sujeito para um clube diferente. E assim vai. E aí eu saí dali, irmão Celito, e nós fomos convidados para participar de uma sessão na Fraternidade Terceira em Caxias do Sul. Eles fazem uma sessão farroupilha, comemorando a epopeia, o decênio épico, muito bonita, uma das mais bonitas do Rio Grande do Sul. E lá eu fui convidado para declamar esse poema, que o poema está no livro também, minha gente. E aí eu estava meio nervoso, meio inseguro, para ver a receptividade que ia ter, quase 200 irmãos lá, né? É grande a loja. É uma loja muito grande, o templo muito bonito. E eu meio receoso da reação dos irmãos, em virtude dessa galdeirada, vamos dizer assim, dessa pataquada de escrever um poema de um gaúcho entrando na maçonaria. E qual não foi minha surpresa, irmão Rodrigo, quando começaram a levantar, fui aplaudido de pé. Aí eu fiquei grande na história, aí eu cresci, né? E a partir dali, eu não conhecia aquelas sessões, comemorações, né? Isso eu estou na maçonaria há 27 anos, né? Foi logo no início. E eu saí dali com aquele pensamento, assim, mas por que a gente não fazer isso mais seguido? Por que só em setembro, né? Então, eu saí com esse pensamento de fundar uma loja, a Gaúcho Templário, que o irmão Bortolotto falou, né? Gaúcho Templário, e depois pensando também em fazer o livro que saiu, respondendo a tua pergunta, em virtude de que quase não se acha nada a respeito, são coisas esparsas. O Bento Gonçalves foi solto pelos irmãos lá na Bahia, na bandeira do Rio Grande do Sul tem simbologias maçônicas, e a coisa ia morrendo por aí. Então a gente resolveu pesquisar, trabalhar, e é meio que nem uma areia movediça, tu vai cavando, cada vez vai afundando mais, né? Aí brotou esse
esse livro daí, então. Então, há 27 anos já havia surgido tanto a ideia do livro quanto da loja. E por que quase 20 anos depois? Em face da dificuldade financeira. Recém eu havia casado, né, e tinha lançado um livro sobre o Oneide Bertus, que é um cancioneiro nosso lá de São Francisco de Paula e morador de Caxias do Sul, meu conterrâneo, que foi ele que me levou para o gauchismo, né? Através dele que eu aprendi a gostar de invernada artística, de CTG, me ambientar com a cultura gaúcha. Então eu estava escrevendo um livro sobre o Oneide, então eu tinha que terminar aquele trabalho, e depois um livro sobre São Francisco de Paula, em agradecimento a essa minha terra nativa, que fica lá em cima da serra, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer. E esse livro é um livro os outros são livros de poesia. O livro do Oneide são 306 cestilhas, onde eu conto a vida artística desse saudoso gaiteiro serrano, e falando sobre São Francisco de Paula também, todo em poesia. E esse já é um livro muito complicado de fazer, irmão Bortolotto e irmão Celito, porque a gente tem que buscar a veracidade dos fatos, né? Então, tu pesquisa, depois até nós podemos falar sobre o Balaú 67, que muitos alimentam essa ideia de que, né, que a Revolução começou dentro de uma loja maçônica 2 dias antes, no dia 18 de setembro de 1835, quando na realidade isso aí foi um irmão nosso, Dante Bosio, aqui, eu acho que ele era minervino, era da loja Minerva, que ele fez um trabalho, né? É difícil uma loja que ele não tenha participado. Pois é. Inclusive foi a apresentação nisso em Camaquã, né? Em Camaquã, ele levou para Camaquã. E fora do estado, praticamente, os que leem dizem, não, mas é uma verdade verdadeira. Para ver o brilhantismo... Para ver o brilhantismo do irmão Dante. Né? Eu estava uma vez... Passa como verdade. Eu estava, a respeito desse assunto, eu estava dando uma palestra no Grande Oriente do Paraná, no Templo Nobre de Curitiba. E aí, também era época de Semana Farroupilha, de mês Farroupilha, porque agora não é mais semana, é mês. E eu estava lá, então, para dar essa palestra, e eles, para me fazer um carinho, para me agradar, antes de começar, eu já estava entre colunas, pronto para começar a minha palestra, quando um irmão leu o Balaú 67, né? E aí, como forma de me agradar, e dizer, isso aqui é prova cabal da participação da maçonaria na Revolução Farroupilha, e todo mundo aplaudiu, foi um aplauso geral, digo, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu vou ser um convidado indigesto e dizer que aquilo ainda não existiu. Aí eu fiquei quieto, fiquei na minha, mas depois que terminou as palestras, eu chamei esse irmão, digo, olha, tu vai ter que me ajudar a desmistificar esse tema aí, porque na realidade ele não é bem assim, né? E está aqui no livro da página 136 a 142, é pouca coisa, hein? Nossa, 6 páginas. Se a gente for pensar bem, né, eu não sou militar, mas logisticamente era impossível, há 2 dias antes do conflito, tu tá nas barbas dos imperiais fazendo uma reunião maçônica para tratar de uma revolução. Seriam presos na hora, né? É que, na verdade, Léo, a nossa loja Filantropia e Liberdade foi a primeira loja, vamos dizer assim, institucionalizada do Grande Oriente do Brasil, porque na época ele chamava Grande Oriente do Passeio, né? Do Passeio, né? Então, veja assim, não tem nem dúvida que poderia ser ali, e parece que Bento foi, inclusive... Ele foi venerável mestre, foi venerável, mas não os outros demais, inclusive. Sim, Gomes Jardim, Antônio de Souza Neto, para vocês, os irmãos terem uma ideia que estamos assistindo, ele estava em Rio Grande naquela noite que fala do Balaú 67, ou seja, mais de 300 quilômetros aqui do centro de Porto Alegre, né? Então... Não, e acho que antes de falar um pouco sobre o Balaú 67, que eu acho que vai ter pano para manga, né? Porque, por outro lado, tinha até a própria loja União e Constância, né? De Rio Grande. União Constante, né? Que eles eram totalmente imperialistas, né? Imperialistas. Então, acho que isso era interessante, talvez... E a loja foi depois, de 1840. Então, acho que até para os irmãos... Da Revolução Farroupilha. Até para os irmãos aqui que estão nos acompanhando, até a importância do Grande Oriente nesse contexto, porque nós tínhamos lojas ligadas diretamente à Revolução Farroupilha, né? Aqueles irmãos que gostariam, obviamente, de uma república. Sim. E, por outro lado, também lojas dentro do seio do Gorges que eram 100% imperialistas, né? Então, acho que isso é um ponto interessante de se falar, né?
desconhecido do público. Isso. E desconhecido do público. A maioria né? do público não sabe que existiam as duas opiniões. As duas, né? Até por isso nós temos aquele monumento ali na exatamente, Zenha com ali foi onde a Zenha. invasão. Muitos também falam no dia 20 de setembro é uma data redonda bonita, quando na realidade a invasão ocorreu no dia 19 de setembro, né? Foi do dia 19 para o dia 20 que houve o primeiro combate, né? Porque havia foi ali na Zenha, ali onde hoje seria o cemitério, havia um moinho ali, né? Por isso se chama a Zenha, né? O moinho da Zenha. Sim. E ali já estava a tropa de Bento Gonçalves não estava, ele ficou em Guaíba, né? Mas ali, e aí o governador da província do Rio Grande do Sul já sabia que havia um burbúrio por lá, assim, o presidente Braga, né? Fernandes Braga. Aí ele mandou a sua guarda pessoal de vamos conferir isso para ver se é verdade o que está acontecendo. Aí fiquei sabendo que estão querendo invadir Porto. Eu acho que eles não têm coragem para isso, mas vamos averiguar. E aí se encontraram numa madrugada de muita cerração, bem na ponte da Zenha. E ali houve aquele confronto inicial e a guarda pessoal do Fernandes Braga voltou e disse, olha, tem mais de 3 mil homens aí nos invadindo, quando na realidade tinha uns 7, 8 que era a guarda avançada dos republicanos, né? E aí o Fernandes Braga embarcou num barco, num navio, e você foi para Rio Grande, né? Mas ficaram pouco tempo aqui os farrapos, não chegou a um mês quando eles recuperaram a cidade. Léo, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma pausa, mas antes disso eu preciso te perguntar. Tem algo, o que você acreditava, entendia em outras pesquisas, em outras leituras, e mudou de opinião ao fazer esse livro? Tem algo que você reviu, algum conceito? Tem. Eu procurei não colocar a minha opinião, sempre deixo para o leitor se posicionar. Vamos citar um exemplo assim, a própria influência, de onde é que veio essa influência para começar a guerra aqui? Uns escritores mais moderados dizem que foi da Carta Constitutiva dos Estados Unidos, né? A Constituição dos Estados Unidos, George Washington, todo mundo sabe, nosso irmão, né? Outros, porque lá eles não previam a sociedade privada tinha que ser resguardada, não havia a abolição dos escravos na Carta Constitutiva, como não havia na nossa aqui também. Então muitos acham que tem muito a ver a influência da Carta Constitutiva dos outros, e a grande maioria, dentre os quais eu também me posiciono, acho que tem muito a ver com os ideais iluministas da Revolução Francesa lá de 1798. Tem na nossa bandeira os seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, inclusive na nossa só troca humanidade. Inclusive o nome farrapos, que até tem jornais nossos de grande circulação que dizem que farrapos é porque os republicanos lutavam com fome, famintos, descalços, sem cavalo, sem arma, nada disso. O nome farrapos se dava àquelas pessoas de ideologia mais brusca, mais avançada, mais reacionários, né? O farrapos, então, já vem desde a França e passou pelo Rio de Janeiro. Tinha 2 jornais no Rio de Janeiro, o Juro Bebas dos farrapos e Matraca Farroupilha. Então, nem havia começado a Revolução, já havia a terminologia farrapos. Né? Não, e aí acho que é importante, e acho que o teu livro ele deixa isso muito, muito bem claro, a importância e a ligação da Guerra Cisplatina com a Revolução Francesa. Ou melhor, com a Revolução Farroupilha, não francesa. Muita influência. Né? E eu acho que é uma continuidade justamente dessa situação de a gente identificar, né, como farrapos. Né? Influência cisplatina. É isso? No próximo bloco nós vamos abrir com este tema proposto pelo grão-mestre adjunto e com a dúvida que vai ser levantada pelo grão-mestre. Mas antes eu quero me despedir do nosso patrão do Piquete Fraternidade Gaúcha. Vários compromissos, gentilmente, veio aqui para participar dessa abertura, desse primeiro programa e abrir as portas do galpão da fraternidade aqui no acampamento Farroupilha. Valmir Mendonça. Até colocando uma coisa, o galpão é do Grande Oriente, ele é administrado pela Fraternidade Gaúcha, né? Então, isso que eu gostaria de salientar, isso é de todos os irmãos, está aberto a todos os irmãos do nosso Grande Oriente e das outras potências. E eu vou me despedir por questões de compromissos profissionais, vou ter que me retirar, tá? Um abraço.
Daqui a pouquinho nós voltamos, nós estamos falando dos farrapos e da maçonaria. É o livro lançado por Léo Ribeiro de Souza, poeta, escritor, pesquisador, tradicionalista, nosso irmão da loja Gaúchos Templários, aqui de Porto Alegre, que fez o lançamento, está fazendo esse lançamento, né? Nesta semana farroupilha, ou neste mês farroupilha, como ele bem disse, no mês de setembro, participando conosco o grão-mestre Celito Cristófoli, o grão-mestre adjunto Marcos Vinícius Bortolotto, patrão do piquete Fraternidade Gaúcha, Valmir Mendonça. Já já voltamos. Voltando, conversa entre irmãos aqui na Gorgs TV. No bloco anterior, o grão-mestre adjunto Bortolotto havia proposto o debate sobre a influência também na Guerra Cisplatina. E o grão-mestre Celito tinha uma dúvida. Por favor, grão-mestre. Bom, eu quero ver, Léo, eu li o seu livro e fiquei com uma dúvida. Vamos ser bem francos. Claro. Veja assim, o que você acha que mais influenciou mesmo essa guerra? Na verdade, foi uma contrariedade contra o poder central. Foi a maçonaria mesmo, com os seus ditames, ou foi uma questão que envolvia mais a questão lá com o Uruguai, com aquela questão do gado, a própria... Naquele tempo, inclusive, parte do Uruguai era do Brasil e parte do Brasil era do Uruguai, que depois lá a princesa Leopoldina acabou fazendo os acertos. O que você me diz? Porque, claro, está claro que a maçonaria tem uma participação, mas vamos ser bem franco. Há alguma coisa que diga, não foi só a maçonaria que levou a esses cidadãos aí se envolverem nessa luta contra o governo central? Não, na verdade, a maçonaria entra com seu nome porque os envolvidos no conflito eram irmãos, os líderes, pelo menos na época, Barão de Caxias, que ele não era Duque de Caxias ainda, era irmão, nosso irmão. O próprio Giuseppe Garibaldi, que veio da Itália também. Ele era carbonário e aqui ele virou... o que é carbonário, para não dizer... Carbonário vem do nome das minas de carvão. Era uma sociedade secreta, mas diferente da maçonaria, porque era violenta. Uhum. Se ela precisasse matar alguma pessoa para atingir seus objetivos, os carbonários faziam. E o Giuseppe Garibaldi era carbonário. Depois aqui se tornou maçom, inclusive aqui no Uruguai ele é grão-mestre vitalício, né? É uma coisa assim, né? Mas, enfim... Advitam, é. A maçonaria ela teve participação devido àqueles ideais revolucionários, como eu disse, oriundos da França, que chegaram aqui via Rio de Janeiro e via Uruguai, né? Porque a maçonaria, a América do Sul, Simão Bolívar, enfim, teve influência em todos aqueles ideais que vinham da Europa, vinham da França e chegaram até o Rio Grande do Sul, porque Bento Gonçalves era guarda de fronteira lá em Jaguarão, na divisa. Então ocorreu a Guerra Cisplatina, né, com a independência do Uruguai em 1828. Inclusive nos deram a surra lá, aqui na Batalha do Passo do Rosário, onde foi decisivo para o Uruguai determinar sua independência, né? Mas Bento Gonçalves, por ser guarda de fronteira lá em Jaguarão, ele tinha as lojas maçônicas da época, eles tinham livre trânsito no Uruguai, Brasil. Inclusive, o Bento Gonçalves aprendeu muito com Frutuoso Rivera, com Antônio Lavarreira, que era seu compadre, seu amigo, ambos maçons. Frutuoso Rivera foi o primeiro governador do Uruguai. Então, teve essa influência após as guerras cisplatinas. A Guerra Cisplatina foi que decretou a independência do Uruguai, né? E depois, então, ficou, por exemplo, assim, o primeiro governador do Uruguai, que era Frutuoso Rivera, era inimigo de Bento Gonçalves, né? E amigo do então presidente do Rio Grande do Sul. E Antônio Lavarreja, que virou inimigo, brigaram entre eles, eu acho que os dois queriam ser presidente, quem ganhou foi o Frutuoso. Aí o Antônio Lavarreja é muito amigo de Bento Gonçalves, ensinou inclusive os meandros dos correios secretos maçônicos, muita coisa. Bento Gonçalves Sucre, que tinha cor de nome naquela época, né? Ele era o Sucre, em homenagem a um general boliviano.
Então, a guerra de Palestina teve uma influência muito grande. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, grão-mestre, a participação da maçonaria foi em função das pessoas envolvidas. Agora, o porquê da revolução, o que influenciou, porque de início eles não queriam a separação do Brasil, Sim, de início não queriam, eles queriam chamar a atenção da corte, digo, olha, nós somos uma província esquecida aqui com 400 mil habitantes, nós não temos uma ponte sobre os rios, nós não conseguimos... Pagando impostos altos, né? O charque uruguaio vinha com mais facilidade para a corte do prejudicando aqui, né? Então, na realidade, foi uma... E o próprio Léo sempre cita, né, Léo? Que começa com uma revolta, uma revolução e vira uma guerra. E vira uma guerra. Onde é que exatamente virou de revolução para a guerra? Em 11 de setembro, agora recentemente, né? Só que em 1836, Antônio de Souza Neto talvez tenha sido a maior vitória dos republicanos contra os imperiais, Antônio de Souza Neto com 400 soldados e numa posição logística inferior, que ele estava embaixo de um cerro, contra Joca Tavares, que era o imperial, com 600 ou 200 soldados a mais, e em cima do cerro. E foi a Batalha do Ceival, né, chamada Batalha do Ceival, que saiu-se vitorioso de baixo para cima e conseguiram. Reza a lenda que a cabeça do freio, o Vânios, que está aqui nos assistindo, conhece bem sobre animal, a cabeça do freio do cavalo do Joca Tavares conta que arrebentou a cabeça do freio. E aí o cavalo fica sem governo, tu não tem como puxar a rédea, ele não te obedece. E o cavalo disparou. E aí os seus comandados, né, os soldados imperiais, vendo que seu chefe, no entender deles, estaria fugindo, né, debandaram também. E no outro dia, isso foi no dia 10, a batalha foi no dia 10, e no dia 11 foi a proclamação da República Rio Grande. Aí é que, nesse dia, troca. Por que é a revolução? A revolução é de uma província contra a outra. Contra o poder central. E o que é uma guerra? Seria de uma nação contra a outra. Aí vira guerra, deixa de ser revolução para virar... Por quê? Porque daí é uma nação que o Rio Grande do Sul se considerou, a partir daquele momento de sua independência, se considerou uma nação contra a nação brasileira, que seria... E interessante isso, né? Porque nunca foi 100% flores, né? Essa relação até com os próprios farrapos, né? Entre os seus líderes, né? A gente tinha um lado, e acho que isso é interessante... até historicamente entender, alguns interesses dos proprietários das charqueadas eram diferentes dos proprietários dos estancieiros. Exatamente, né? Inclusive, isso foi uma das grandes discussões, né, dos interesses para que todo mundo se tornasse ou ficasse em volta dos mesmos propósitos e objetivos. Como é que foi essa relação, né? Porque a gente sempre fala da Revolução Farroupilha como coisas boas, né, que aconteceram, da importância, né, de contra o poder central, né, de a gente acabar com o absolutismo e realmente criar uma república. Mas dentro até dos líderes republicanos, nós tínhamos duas diferenças muito claras, né? Aqueles propósitos que quem tinha as charqueadas e os objetivos da frente aqueles que tinham as estâncias. Como é que isso se desenvolveu no tempo? Os estancieiros justamente eles tinham esse livre trânsito para o Uruguai, né? Então eles levavam o gado dele para as charqueadas uruguaias, o que entrava em conflito com os nossos charqueadas, inclusive Domingos José de Almeida, que foi ministro da guerra, ministro do interior da República Rio Grandense, ele veio de Minas Gerais e teve uma grande charqueada aqui, foi uma das lideranças que incentivou a revolta, né? Mas essas divergências aconteceram e foram aumentando, inclusive, durante o conflito, porque a maioria dos soldados dos comandantes republicanos, quem mandava, não era abolicionista. Eles não queriam a liberdade dos negros. Era uma minoria que era abolicionista, tipo o Antônio de Souza Neto. Então, por que nunca na Constituição que ia ser votada e nunca foi votada em Alegrete, nem previa a abolição dos escravos? Por quê? Porque a maioria não queria que os escravos fossem libertos, porque eles precisavam da mão de obra escrava, tanto para o charque aqui, e da mesma forma a corte não admitia a libertação dos escravos, porque precisava, aí no resto do país... Todo mundo dos escravos, os plantadores de algodão, de café, né, da cana-de-açúcar, né,
a mão de obra escrava também ia querer essa liberdade. Então, nem dentro do comando, tanto é que houve o duelo Farroupilha, né? O duelo Farroupilha foi entre Bento Gonçalves e seu primo, o Onofre Pires, né? Em virtude dessas desavenças que elas se acumularam mais para o fim da Revolução, né? Mas essas desavenças sempre aconteceram durante o conflito. E Bento Gonçalves, ele era absolutista ou não? Ele era. E aí, melhor abolicionista. Isso. Abolicionista. Isso. Ele era. Melhor dizendo, me fugiu, me desculpa. Corrigindo, porque no testamento dele tinha escravos, não tinha? 40 escravos. Então, quem era e quem não era nessa brincadeira toda? O que os defensores de que ele era abolicionista dizem o seguinte, que eram escravos libertos que preferiram ficar com ele do que ficar vagando por aí sem eira nem beira, sem destino nenhum. Isso os defensores de que ele era abolicionista, né? Mas, realmente, quando aconteceu a Batalha dos Porongos, que disseminaram mais de 200 negros, né? Ele foi um dos que acusou o Davi Canabarro, né? De traição, né? Pois, Léo, então chegamos à página 104 do livro e em algum momento a gente tem que falar de uma controvérsia também aqui. Fala um pouquinho da Batalha dos Porongos, o que você descobriu a mais, Qual é a tua opinião sobre isso? Ou você não tem opinião sobre isso? Porongos? É importante explicar. A Batalha dos Porongos, porque o local onde aconteceu essa batalha foi no Cerro dos Porongos. Né? Acho que hoje é Dom Pedrito, aquela região ali. Piratini. Piratini. Então... Piratini. No Cerro dos Porongos. O que aconteceu nessa... Eu acho esse o ponto obscuro da nossa história, porque a Revolução Farroupilha, como falaste, Bortolo, ela não é só feita de ufanismo, né, de vitórias. Né? Eu acho que nenhuma guerra é assim, né? Existe o tempo das armas, né? Então, como muitos dizem, então para defender isso aí. A Batalha dos Porongos estava acampado há uma semana de assinar o Tratado de Paz lá no Cerro dos Porongos, tá? E com mais de 200 escravos, a cavalaria dos lanceiros negros, né? Acampados separados dos demais, e aí vem toda a controvérsia. Vem o Moringue, que era o braço direito, o comandante em chefe dos imperiais de Caxias, atacou e massacrou, matou quase todos os negros. Os negros não mataram, fizeram prisioneiros. E aí, isso aí foi um ataque de surpresa ou foi traição? Essa é a grande dúvida que paira até hoje. Né? E na nossa loja, Gaúcho Templário, né, nós temos esses planos, né, Vânios e Paulo, de nós botar uma pessoa ali trajada igual ao Davi Canabarro, sentado, e vem uma pessoa acusando, né? Nós temos até o Cacaio, que acusando o Davi Canabarro, né, de traição, e aí vem um defensor, que eu acho que vai ser o Maxwell, o nosso venerável, porque para cada acusação tem uma defesa. Isso é engraçado isso, assim. Exemplo assim, ó, acusação, mas o Davi Canabarro mandou desarmar, tirar os cartuchames dos negros naquela noite. Eles ficaram só com as armas brancas, faca e espada. Acusação. Aí vem a defesa. Mas ele retirou os cartuchames porque ele sentiu que os negros estavam preparando um motim, em face de que já sabiam que ali na frente não ganhariam a liberdade e estavam se amotinando. Certo. Tá. Mais uma acusação, vamos dizer. A carta de Caxias para Moringue, olha, tu ataca de madrugada, vai em silêncio, que está tudo combinado com Davi Canabarro, bota pano nos freios dos cavalos, nos metais, bota pano nas esporas para não fazer barulho, e ataca, popa a vida dos brancos, ataca só os negros. Acusação. Aí vem a defesa. Essa carta nunca existiu. Essa carta é falsa. Eu mesmo, Léo, procurei no arquivo histórico do Rio de Janeiro, no nosso arquivo histórico que fica abaixo ali do Grande Oriente. Ninguém sabe dessa carta. O livro essa fala... não existe uma no Rio de Janeiro? Não, verdadeira não. Falsas existem várias. O que eu conto no livro, inclusive de uma pessoa, que me foge o nome aqui, que estava junto quando foi escrita essa carta por um major de brigada dos imperiais, 2 dias após o ataque. Qual era a intenção de fazer isso aí? Enfraquecer o Davi Canabarro nas negociações de paz que viriam logo a seguir. Então, para cada acusação tem uma defesa, e assim vai.
Queres fazer a pergunta? Sim, Léo. E como é que isso se desenvolvia em termos maçônicos, assim? Como é que as lojas maçônicas... Porque elas eram itinerantes, como é que o ambiente maçônico ele se dava durante todo esse período da Revolução Farroupilha? As lojas, no tempo da Revolução, elas aconteciam, as sessões, vamos dizer assim, né, conforme a logística permitia, no entremeio das guerras, vamos dizer assim, né, onde sobrava um tempo, tinha um local apropriado, sabiam que não tinha inimigos na volta, se organizava, que chamavam as sessões, que hoje a gente tenta reviver na Gaúchos Templários, no Piquete Fraternidade Gaúcha, as sessões a campo. Nós já fizemos 2 em Uruguaiana, estamos prevendo fazer uma em Santa Maria, outra em São Luís de Paula, para reviver aquele tempo. Então, 9 lojas foram fundadas na época da Revolução. 2 imperiais, que é a União Constante de Rio Grande, e aqui de São Leopoldo, se não me falha a memória, uma de São Leopoldo também era imperial, tá? E 7 republicanas, né? E ali vários foram iniciados, inclusive Davi Canabarro chegou ao grau 18, ele foi iniciado durante a Revolução e chegou ao grau 18. E aí eu queria fazer uma provocação, irmão Léo. Tem historicamente apresentando em que sessão eles se reuniam, se era de aprendiz, de companheiro, de mestre, porque essas coisas, né, essas discussões, elas são bem específicas, né? E dentro de uma revolução deste porte, nós temos ali aprendiz, companheiros e mestre, né? Então eu queria te provocar nesse sentido. Se sabe em que tipo de sessão se reunia, em que formato? Detalhamento assim, de quem participava da sessão não existe assim nas nossas pesquisas, não conseguimos dizer não, era uma sessão de aprendiz, de companheiro, de mestre. A gente acredita... Provavelmente não era interessante que tivesse ata também, né? Pois a gente acredita que, e da forma como era feita, assim, sem muita organização, a gente acredita que os maçons, por exemplo, daquele regimento ali, né, do Bento Gonçalves, Antônio de Souza Neto, aqueles que eram irmãos participavam da sessão. Imagina-se isso. Não existe nada escrito a respeito. Como existe uma hierarquia, né, no meio militar, né? Eu acredito que as discussões também poderiam existir também em um certo nível, né? Até porque tem muitas coisas aí. Não havia um diferencial como hoje, entendeu? Provavelmente se reuniam os irmãos, uns eram aprendizes, outros eram companheiros, outros eram mestres, e aí eu acredito, né? Estou aqui conjecturando. Mas é verdade, o senhor está certo, porque não existe nada. Na verdade, isso acho que começou toda essa questão maior depois, mesmo com a criação do próprio Grande Oriente do Rio Grande do Sul, quando nós saímos do GOB, aí sim mesmo o Grande Oriente do Rio Grande do Sul se institucionalizou realmente como uma ordem, com uma organização, uma organização. Aliás, grão-mestre Celito, isso é um mote muito bom para novos escritores vir aí escrever sobre que foi a Revolução Federalista de 1893. Tem bastante material, é bem mais fácil conseguir material e dizer o porquê e como foi fundado o nosso Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Um trabalho de pesquisa aí para os nossos escritores maçônicos ou não, né? Que é um trabalho muito bonito a ser feito ainda. Inclusive, eu estava falando com um grande poeta, que é lá da loja Remanso, lá de São Pedro do Sul, Moisés Medeiros. Ele tem um interesse, tem um material muito grande a respeito disso aí. Inclusive, ele queria falar com o Rossano Cavalari, lá também de Cruz Alta. De Cruz Alta, que são pesquisadores, né? Então, é uma matéria muito interessante e até para, né, comemorar os nossos 130 anos. 130 anos no ano que vem. 130 anos agora. E falando da paz, Poncho Verde, você falou Dom Pedrito agora há pouco, agora sim, Dom Pedrito, Poncho Verde. Davi a influência, né? Também. 2 maçons, né? 2 maçons. Caxias de um lado, Canabarro de outro. A influência maçônica na paz. Aí eu acho que houve uma falha, assim, né? Porque a gente ninguém é perfeito, a gente busca a perfeição, a gente busca se lapidar, mas a perfeição ela é muito difícil. Qual foi o ponto negativo que eu acho nesse tratado? Que na verdade não foi um tratado de paz, porque Caxias, então Barão de Caxias, ele estava em Porto Alegre e não se dispôs a ir em Dom Pedrito para assinar o tratado. Por quê? Porque na concepção dele, a tal independência da República, para ele nunca existiu. E um tratado de paz
Paz tu faz entre duas nações. Como ele não considerava a nossa província uma nação, não, nem vou lá. Então não foi assinado o tratado. Por isso que se diz que até hoje se diz que nós somos separados do Brasil, porque se foi proclamada a nossa independência lá em 1836 por Antônio Sousa Neto e depois não houve nada dizendo nada ao contrário até hoje. Mas está na bandeira ainda, né? Na bandeira lá, República Rio-Grandense. E aí, qual foi o grande problema do Tratado de Paz? Que Barão de Caxias não foi lá assinar. Davi Canabarro estava lá, sentado na mesa lá, pronto para assinar, e foi um subalterno do Caxias lá e não assinaram nada. O grande problema do Tratado de Paz foi não darem a liberdade prometida aos negros, que eles lutaram, né? O ideal deles não era, de repente, o mesmo ideal dos líderes farroupilhos, dos estanceiros, dos charqueadores. O ideal deles era a liberdade, a alforria, que, ao cabo, não veio, né? Inclusive muitos desses negros que foi prometido a paz e não foi dada, uns ficaram vagando por aí, né? O grande mal desse Tratado de Paz foi a pessoa indicada pelos farroupilhas para fazer as tratativas, que foi Vicente da Fontoura. Ele não era maçom e não era abolicionista. E foi ele que foi ao Rio de Janeiro fazer as tratativas. Tudo que foi pedido pelos republicanos foi dado por Caxias, enfim, pela corte. A única coisa, e de repente nem foi pedido, foi a liberdade dos escravos. Tanto é que Vicente da Fontoura, ele é de Cachoeira, estava na igreja lá de Cachoeira, se eu não me engano, a igreja Nossa Senhora da Conceição, lá de Cachoeira do Sul. Ele estava lá assistindo uma missa, e um escravo daqueles que tinha sido prometida a liberdade, não foi dada, atacou ele, faqueou ele com a adaga dentro da igreja, porque ele não tinha dado, ele trabalhou contra. Então, Vicente da Fontoura, como não era maçom e não era abolicionista, não trabalhou para isso. E o que aconteceu com os escravos? Os escravos ficaram vagando pelo Rio Grande do Sul. Antônio de Sousa Neto, que ele pôde levar para o Uruguai, ele levou em torno de 200 escravos junto com ele lá, né? Outros foram lutar depois na Guerra do Paraguai, e hoje em dia existem os lanceiros negros contemporâneos, que é um movimento, né, que eles tentam reivindicar isso aí, o reconhecimento, né? Eu sou um que reconheço que não foi dado o que eles pediram, né? Então, eu até acho que em muitas coisas tem razão. Em algumas não, em relação ao hino, por exemplo, nosso hino rio-grandense, né? Que eles, mas não, até ontem, essa semana, a nossa Rosa Weber... Ontem? Foi segunda-feira. Segunda-feira, né? A nossa ministra Rosa Weber, que é gaúcha, é aqui do Tribunal da Quarta Região, ela citou, não sei se vocês perceberam isso... Tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Do Trabalho, ela citou na abertura do seu discurso essa parte do hino, né? Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E foi aplaudida lá, né, massivamente por todo mundo. Mas nós temos aqui vereadores aqui na Câmara de Porto Alegre que quando canta o hino rio-grandense eles não se levantam ou ficam de costas, numa atitude desrespeitosa. Porque eles, não vou discutir, porque é uma discussão muito longa, né? Se o hino é racista, se não é racista, é uma outra época, um outro tempo, né? Tem então, E tem mais uma questão? Sim. Não, é porque a deixa do Léo, eu preciso falar um recado rápido, que é da loja Honra e Glória de Piratini, que homenageia todos os anos os negros mortos em Porongos. Faz uma sessão a campo, no corredor de Porongos, em Piratini, e vai até o Cerro dos Porongos para prestar homenagem. Tem lá placas e homenagem também já colocadas pela loja, e também a co-irmã da grande loja, né, também da região. Enfim, então, 14 de novembro, que é a data, né, que marca, né, Porongos. Naquela época, ali de novembro, sempre essa loja Honra e Glória de Piratini realiza essa homenagem. É justo citar aqui. Para encaminhar o encerramento, Grão-Mestre Junto. E também, irmão Léo, e aí vem um pouco também de dar uma cutucada, né, no entendimento do que foi a Revolução Farroupilha. Nós temos muitos gaúchos que reclamam que a gente comemora uma revolução que nós perdemos. Qual é a resposta? Não, depende. Qual é a defesa? Depende do ângulo. Por exemplo, assim, logisticamente falando, nós perdemos, né? Mas em compensação,
a identidade que nós carregamos. Por que nós estamos aqui hoje, nessa entrevista, aqui nesse acampamento, as pessoas pilchadas, se divertindo, caminhando, comemorando o quê? Então, nós perdemos uma guerra, mas nós ganhamos uma identidade. Qual o outro estado do Brasil, eu te pergunto, que faz isso que a gente faz? Né? Quantos... mas vocês comemoram o 20 de setembro, uma revolução que vocês perderam. Mas a Batalha das Termópilas, dos 300 soldados gregos, né, que ficaram por 7 dias segurando os espartanos, foram todos mortos, 300 soldados gregos, e até hoje o maior feriado da Grécia é em homenagem àqueles que perderam a batalha, perderam a guerra, mas conseguiram salvar da tempo para que seus compatriotas fugissem. Mas nós não. E o pior de tudo é o seguinte, quem escreve isso, quem fala isso, são escritores nossos, gaúchos, lá para cima. Hoje de manhã eu mandei para Mato Grosso, mestre, tá? Eles vão se reunir no dia 18 de setembro agora, 2, 3 dias depois, numa sessão farroupilha no Mato Grosso, com a presença do grão-mestre do GOB de lá, do grão-mestre do Grande Oriente, das grandes lojas, e eu mandei um vídeo. E é gaúcho, diga-se de passagem, o Grande... Exatamente, exatamente. E eu mandei um vídeo para eles, assim, falando... Então, nós aqui, alguns, não é todos, né, que não reconhecem, tem mais isso como um deboche, assim, como... Mas não vamos entrar nesse método. Só para dizer, eu tenho um primo meu que mora em Curitiba, ele é gaúcho, né? É maçom da grande loja, e na loja dele todos os anos se comemora a data farroupilha, todo mundo pilchado lá, ele até contou para nós, todos os irmãos conhecem bem ele, o Moacir é uma pessoa muito querida, e a loja dele vai o grão-mestre, vai todo mundo lá no centro de Curitiba. No Paraná também. Cascavel. No interior do Paraná. Paraná também, eu fui convidado esse dia para ir a Cascavel. Léo já foi lá, né? 2 vezes. Cascavel, fui convidado para ir lá numa... É muito bonito. Assim. O Vânios já foi lá em Cascavel ou não foi, Vânios? Loja Renovação. Renovação, exatamente, me convidou essa loja. Renovação, muito. A seção deles, ali tem gente de Santos, São Paulo, ali do Paraguai, ali que faz divisa, ali, pessoal do Paraguai. Todos eles pilchados, sentou do meu lado um senhor de idade, numa dessas sessões que eu fui lá no Oriente, e eu vi que ele estava meio acabrunhado, meio para baixo. Eu digo, o senhor está se sentindo bem? Eu perguntei para ele, né? O senhor já é de bastante idade. Disse, não, sabe o que é? Eu tenho câncer, estou com câncer terminal, mas a única sessão que eu venho é na sessão de vocês. Ele não é gaúcho. Essa sessão aqui é magnífica, ele pilchado, diz assim, enquanto eu tiver força para vir, eu virei nessa sessão, que é muito linda. História, hein? Que maravilha de história. Buenas. Falamos da paz, Ponte Verde, aí encerra a Guerra dos Farrapos, a Revolução, e termina o livro? Não, o Léo continua falando sobre as influências na nossa vida, no dia a dia, fala sobre a maçonaria hoje, a relação com a Revolução Farroupilha, com a cultura, com o tradicionalismo. Fala do Piquete, estamos aqui, esse patrão, um dos criadores do Piquete, está aqui nos observando. Ele, o filho dele. Vânios, Guarília, da loja... Está hoje na época Templários? Era sementário. Hoje, para nossa honra, é Gaúchos Templários. Outros tantos irmãos do Piquete, fala da loja, Gaúchos Templários, enfim. Nós não podemos falar tudo, né? Porque senão os irmãos não vão adquirir o livro, né? Spoiler? Como é que chama? Dá só o spoiler. Então agora no final, nem falamos da capa, que é maravilhosa. Todas as gravuras aqui do livro são de autoria do Léo. Essa capa é muito bonita, muito bem pensada. Ela representa Antônio de Souza Neto e Bento Gonçalves se preparando para uma sessão no meio muito bem pensada, mas agora, enquanto nós assistimos isso, vemos a capa, o serviço, como é que as pessoas podem procurar. E, inclusive, o jornal de grande circulação já publicou, já extrapolou os meios maçônicos. Enfim, então, como as pessoas que estiverem interessadas em Os Farrapos e a Maçonaria de Léo Ribeiro de Souza podem adquiri-lo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu ando da sala para a cozinha para atender todo mundo, porque ainda bem! Eu andava meio temerário, acho que estava falando, era contigo que eu falava, né, o grão-mestre junto, Bortolotto, sobre que... Confidencia, a primeira tiragem foi quantos? A primeira tiragem foi 300 eu na torcida, não deu nem pra saída, se eu conseguir vender esses 300, eu já me dou por satisfeito. Deu para 2 semanas os 300.
300. Não Aí deu nem pra saída. Fizemos o segundo pedido de mais 400 e a mulher disse, pede mais, Léo, pede mais. Mas a gente, não, mais 400 está bom, porque é um livro, o custo dele é muito caro. Essa capa, ela é feita manualmente, né? uma a uma. 206 páginas. Costurada, ela é costurada uma a uma. Aí pedi mais 400. Desses 400 eu te falei, ela tinha uns 8 ou 9 lá em casa, assim. Vamos fazer mais, né? Já pedi mais 300 para completar os 1.000, né? Vamos ver. Mas a forma de aquisição pode... Com o marcador. Vai para a Feira do Livro? Vamos ver se vai sobrar alguma coisa. Vamos eu não consegui levar nas livrarias ainda, tem que deixar lá no Gordes, alguma coisa para os nossos irmãos que andam por lá, né, se quiserem. Mas vamos colocar na tela aqui, como é que faz contato com o Léo Ribeiro? Tá, pelo meu WhatsApp, né, que é o meu telefone é 51 9 91 24 5851. Entra ali pelo WhatsApp, dá um oi, dou todas as informações, valores, a forma de pagamento, que hoje em dia o Pix facilita muito pra gente, né? Então tem um e-mail para quem não tá. Tem um e-mail que é Os Farrapos e a Maçonaria, fica maconaria, né? Porque não. Os Farrapos é o nome do livro, Os Farrapos e a Maçonaria, @hotmail.com. Isso tudo estará na tela, na edição, as pessoas terão tempo de parar, anotar e entrar em contato com o Léo Ribeiro. Pode procurar o Léo Ribeiro também no Facebook. Também. Muito fácil de encontrar o Léo Ribeiro no Facebook. Pode vir aqui no Piquete, ainda até o dia 20. Também vai encontrar o Léo por aqui. Se não encontrar o Léo, come um churrasquinho. Aqui, dá uma chegada no Piquete. Quem não conhece ainda o Fraternidade Gaúcha, é bom que venha. E aí pode pegar informações sobre o Léo. Tem aqui, ó. Atrás do Léo aí tem o quadro com o livro também. Não sei se tu já te deu conta, Léo. Falaste o tempo inteiro à frente do teu livro. Para finalizar, alguém tem alguma mensagem final, alguma colocação final para o grão-mestre, grão-mestre adjunto? Gostaria de dizer que realmente, Léo, nós nos sentimos muito orgulhosos de você, porque é um irmão, não é só um irmão, mas é um gaudério, é um gaúcho de tradições. Veja que o gauchismo é uma coisa que está assim, fora de qualquer situação. Eu mesmo sou de origem italiana, de pai, de mãe, cidadão italiano, mas para mim o gauchismo é uma coisa das mais importantes. Então eu acho que você representa muito bem o gauchismo e a maçonaria, porque nós temos a ver muito, e pelo que você disse aí, pelo que nós falamos aqui, sobre a maçonaria gaúcha. A maçonaria gaúcha que hoje é reverenciada. Eu tenho recebido todas as horas mensagens dos irmãos, dos grão-mestres, falando da nossa maçonaria. Não pelo trabalho que a gente faz, mas pelo que a gente é. Então, eu acho que, Rodrigo, Bortolotto, eu acho que esse momento foi um momento, assim, vamos dizer assim, eu acho que histórico para nós. E eu quero agradecer, então, ao Léo por estar aqui, a todos nós, para que podemos nos transmitir aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aquilo que nós temos de melhor aqui na nossa potência. Muito obrigado. Como falamos na abertura, né, grão-mestre adjunto? Esse programa estreia hoje, dentro de um contexto do Conecta Gorgs. Nada mais importante do que a nossa conexão com as nossas raízes. E aqui estamos. É verdade, irmão Rodrigo. Celito, acho que começamos muito bem, né? Conversa entre irmãos. O irmão Léo, além de ser um estudioso, inteligentíssimo, obrigado. Culturalmente, todos nós sabemos o quanto ele é diferenciado, né? Frente a nossos outros colegas, enfim, historiadores. E acho que começamos com o pé direito, né? Eu acredito que com essa conversas entre irmãos deu para notar um pouquinho. Ou começamos essa caminhada com o pé esquerdo, quem sabe? Talvez sim, né? Já que tem alguns assuntos aqui. Dependendo tem alguns assuntos aqui do que são ponto de polêmicos, vista, né? E talvez isso vai ter muito pano para manga para discutir. Mas, irmão Léo, é uma honra a gente estar aqui contigo hoje. Nesse ambiente que acho que os irmãos podem estar percebendo no fundo, né? Nós estamos aqui no Piquete, está o irmão Vânis. Infelizmente a gente não... São ambiente de outros piquetes aqui ao lado.
E pena que a gente não consegue apresentar aqui o nosso galpão, né? Mas a gente se sente muito honrado de estar contigo, de nos trazer um pouco à luz, né, de muitos assuntos que são duvidosos, né, ainda para nós todos, e que conseguisse de uma forma muito inteligente de compilar e nos trazer, né, um entendimento mais objetivo, claro, sobre a nossa Revolução Farroupilha. Para nós isso é um sentimento, né, ufanista, um sentimento, né, importante de quanto a gente precisa cultivar e cultuar as nossas raízes. E muito obrigado pela essa tua gentileza de aceitar dar esse pontapé inicial desse nosso programa Conversa Entre Irmãos. E os irmãos que querem conhecer o Piquete, anteontem nós tivemos a sessão Farrapa. Estou falando anteontem, a gravação é antes da sessão, mas para quem está assistindo, tivemos a sessão Farrapa. E aqui no vídeo, quem está assistindo no YouTube, vou deixar aqui um link para assistir a sessão Farrapa, que foi no Piquete, no galpão aberto do Piquete, com o público assistindo, enfim. Aí aqui em cima eu vou deixar o link para que as pessoas possam, então, conhecer também o galpão da Fraternidade. Léo, bom, foi despedida depois de ter ouvido o grão-mestre adjunto, e também esteve aqui e saiu no primeiro bloco o patrão do Piquete, Valmir Mendonça. É uma alegria muito grande para mim, eu repito, ter a honra, né, de ser convidado para esse primeiro programa, que eu tenho certeza vai fazer um grande sucesso, ainda mais tendo a presença do nosso grão-mestre Celito, do nosso grão-mestre adjunto Bortolotto. Para mim é uma honra muito grande. E, irmão Celito, como o senhor falava sobre ser gaúcho ou não ser gaúcho, eu acredito que o gauchismo é um estado de espírito. Tu não precisa andar de bombacha, tu não precisa estar de bota, tu não está precisando provar para ninguém que eu tomo chimarrão, sou gaúcho. Não, o gaúcho ele não depende de geografia, né? O gaúcho é um sentimento assim que ele extrapola os limites do rio, sobe para cima do rio Mampituba, né? O Rodrigo, um dia eu ainda quero ver ele de bombacha. Não precisa ter nascido, não basta ter nascido e não precisa ter nascido no Rio Grande do Sul. Então, todo esse sentimento, assim, e aí quando se mescla todo esse assunto... Estou esperando ainda, viu? Tá bom. Quando se mescla o assunto do gauchismo com a arte real, as duas se completam e a gente tem certeza que mais coisas boas virão aí pela frente. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês e muito obrigado, me sinto honrado com a presença de vocês. Agradeço ao patrão do Piquete, Valmir Mendonça, grão-mestre adjunto Marcos Vinícius Bortolotto, grão-mestre Celito Cristófoli, especial, evidentemente, a ti, Léo Ribeiro, e especialmente aos nossos irmãos que acompanharam esta participação especialíssima, esta conversa. E no começo estávamos todos, será que nós vamos conseguir deixar fluir? Nós somos muito protocolares, somos maçons normalmente muito protocolares. E hoje acredito que tenhamos, espero que tenha extrapolado também para quem está acompanhando esta conversa, tenha fluído da melhor maneira e que vocês possam adquirir este livro, essa obra fantástica do nosso irmão Léo Ribeiro. Conecta Gorks é o projeto, Conversa Entre Irmãos é o programa. Aqui deixo um forte fraterno abraço a todos. Muito obrigado pela participação.